Olá, alunos do sexto ano! Então, vamos iniciar aqui um vídeo que vai trazer algumas orientações para as atividades avaliativas que vocês farão em seguida. Bom, então, não esquecendo primeiramente de preencher com seus dados, é muito importante, tá? Então, o e-mail, nome do aluno, turno não precisa, né? Porque só tem um sexto ano na escola, mas não podem esquecer de preencher, até porque é algo obrigatório. Bom, então vamos lá para a primeira questão. As questões aqui que são apresentadas, quando vocês forem fazer a avaliação, pode não estar na mesma ordem, ok? O sistema ele troca a ordem das perguntas para dificultar que o aluno possa colar, para que ele possa buscar em outras fontes a resposta. Então vamos lá. A primeira diz o seguinte: que alternativa que melhor explica o uso do apóstrofe S? Então, nós estudamos lá no nosso primeiro capítulo do volume 2, falando sobre os possessives, né? E então vocês vão dizer qual é que melhor explica o uso do apóstrofe S. Será que o apóstrofe S ele é usado somente para indicar o verbo to be? Porque realmente utilizamos, né? Mas será que é somente para isso? Será que ele é usado quando queremos indicar posse em inglês? Será que ele é usado para indicar posse em inglês? Será que foi relacionado a isso que foi o nosso assunto? Bom, você vai pensar. Ou ele é usado para indicar que o verbo to be está no passado. Então, você vai dizer aí a que melhor explica o uso do apóstrofe S. A próxima é: quando usamos o there is e o there are? Bom, o there is e o there are, eles têm uma função. Nós estudamos isso quando vimos o there be, que é a mesma coisa, né? Porém, o there be, ele, quando está nessa forma, não está conjugado. Aqui na questão, ele já está conjugado, né? There is e o there are. Então, quando que usamos o there is e o there are? Será que usamos o there is e o there are para falar da existência de algo ou alguém no singular e no plural? Ou usamos para falar de objetos que estão longe, no singular e no plural? Será que é essa a função do there is e o there are? E por último, usamos o there is e o there are para facilitar a tradução de frases que estão no plural ou no singular. Então, você vai decidir, aí vai marcar qual é a função e quando usamos o there is e o there are. Bom, o que acontece com o there are ou o there is quando está na forma interrogativa? Bom, o there is e o there are, quando acontece de você fazer uma pergunta, existe aí uma situação que vai acontecer com ele, né? Nas nossas aulas passadas, eu destaquei bem essa situação. Então, não só com o there is e o there are, mas para dar exemplo para vocês, isso também acontece
com o verbo to be, quando eu uso o verbo to be para fazer perguntas, né? Algo acontece, algo fica diferente quando falamos de pergunta, né? Quando falamos na forma interrogativa. Então, vocês vão marcar aí a melhor alternativa, né? Próxima, reescreva a frase completando com o possessive adjective. Possessive adjective é aquele que pode aparecer no final da frase, pode não aparecer no final da frase, né? Também depende da frase, mas ele existe para evitarmos a repetição, tá? Então, qual seria o possessive adjective que também é utilizado para indicar posse? Qual deles eu posso usar para substituir as palavras aqui? My sister. Então, existem, né, alguns pronomes aí, alguns possessive adjectives que eu posso utilizar para substituir my sister, né? Para que eu não tenha que repetir my sister duas vezes, ok? Então, minha irmã está, pontinho, pontinho, no quarto, né? Então, no quarto de quem? Então, você vai pesquisar esse possessive adjective. Bom, por último, nós temos essa questão que fala sobre prepositions of place. Nós estudamos essa preposition of place no final já do nosso capítulo, né? E nós vimos on, in, between e under. Então, vejam, você vai indicar qual das prepositions, entre parênteses, indica a posição que está o pineapple. Teacher, não sei, não lembro mais qual é o pineapple. O pineapple é o abacaxi. Então, você vai ver qual delas melhor indica a posição do pineapple,